Paz e Cristo, irmãos, paz, tudo bom com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo aqui, dessa vez com cenário novo aqui, tá muito frio lá fora aí, eu e Fábio Silva aqui, tamo junto. Amém. Deus abençoe a todos. Espero que vocês gostem desse tema novo que nós estamos gravando hoje, né? É um tema que, dado o tempo que nós iremos abordá-lo, não será citado todas as fontes, não conseguiremos esgotá-lo. Iremos apenas mencionar alguns pontos que nós concordamos e discordamos à luz da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Ok? Hoje nós vamos falar sobre teologia da prosperidade, que Deus nos ajude. Vai! Gente, a gente está aqui hoje para abordar esse assunto que a gente iria abordar no vídeo anterior, mas por força, né, por motivo de força maior, a gente abordou o tema do dízimo aí. A gente até pensou que ia ter uma repercussão maior, mas graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer você que tem visualizado nossos vídeos e você que ainda não visualizou, não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho lá. Você está ajudando a gente aí a divulgar, não o que a gente pensa, mas divulgar aquilo que a gente acha certo segundo a palavra de Deus. A gente tem procurado aqui usar a Bíblia, citar versículos bíblicos e ser o mais escriturístico possível, tá bom? Quero agradecer vocês. Justamente. Queremos agradecer a todos que se inscreveram, como o Alex mesmo mencionou. E aqueles que gostaram do vídeo, vamos compartilhar, vamos divulgar essa ideia. E inscreva lá no nosso canal abaixo de cada vídeo que nós postamos semanalmente, seus comentários, né, temas que futuramente nós podemos abordar. Hoje o tema, como sempre, né, é o terceiro tema e mais um tema que é muito complexo e muito polêmico, que é justamente a teologia da prosperidade. Esperamos que no decorrer desse vídeo você possa se identificar e fazer uma análise, porque a teologia da prosperidade tem sido propagada em nosso país de uma certa forma, que muitos são adeptos e desconhecem isso, né? Desconhecem. O que acontece hoje é que isso, eu acho que 90% das igrejas que nós vamos, isso está muito dá muita ênfase a isso e tem muita gente falando muita besteira por aí. As próprias mensagens, né, elas mudaram o contexto, hoje a mensagem em si, todas elas se convergem para prosperidade, para prosperidade, para prosperidade. E isso tem duas razões, né, pessoais, as duas razões, justamente que a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, ela não gera lucro, né? Ela não gera efeitos no momento. Então, assim, a teologia da prosperidade tem sido pregada porque ela gera lucro financeiro tanto para a comunidade local quanto para aquele que está anunciando. Então, nós temos aí uma abordagem muito extensa sobre esse assunto e outros assuntos têm sido deixados de lado. Os grandes nomes do nosso país hoje, né, com algumas exceções, têm aderido a este movimento que foi importado dos Estados Unidos, nem tudo que vem dos Estados Unidos para o Brasil é uma coisa boa. E hoje, então, até o contexto da mensagem, ela foi transformada, não é isso, Alex? É verdade. Você vê hoje que 90%, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu tenho para mim que 90% das mensagens que a gente ouve nas igrejas hoje são focadas no Antigo Testamento. E qual é a mensagem universal do Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi escrito primordialmente para o povo de Israel. Era um povo que tinha promessas e mais promessas sobre sua vida. E qual era a promessa principal? Conquistar terra, conquistar bens, porque o povo de Israel precisava ser instituído como nação, né? E tem pessoas que pegam até alguns versículos, né, como exemplo Isaías 1,19, que fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Isso era para Israel. Então as pessoas, os pregadores hoje pegam isso e trazem para os nossos dias, nos nossos púlpitos, né, e propagam isso. Isso soa muito bem num país como o nosso, que vive uma crise, como todos sabem. E a igreja recebe. E a igreja recebe, em nome de Jesus. A igreja Amém? recebe, toma posse, eu creio, aí vai para casa, no dia seguinte está desempregado, não vai atrás de um emprego, não quer estudar para passar num concurso público e querem associar fazendo oração, fazendo campanhas por prosperidade, oração por uma transformação financeira, prosperidade financeira, associando ao tema que o Alex mencionou aqui, descrito lá em Isaías. Agora, falando sobre a teologia da prosperidade, como já mencionamos aqui, ela teve início a partir dos anos 1923, né? O pai dela foi Ezequiel Kenyon, que começou a propagar essa mensagem nesse ano de 23. Só que Ezequiel, ele teve por base
teve por base os escritos de Allan Kardec e de Mary Eade, né, que eram espíritas e também esoteristas. Então vejam só, a teologia da prosperidade teve seus fundamentos somado à palavra de Deus, mas os principais aspectos, os pilares, são três os principais pilares da teologia da prosperidade, foram fundamentados nos escritos de Allan Kardec e Mary Eade, que era espírita e também esotérica. E quais são os três pilares? Nós temos a autoridade espiritual, nós temos a saúde e prosperidade plena e nós temos confissão positiva. Nós iremos falar, primeiramente, sobre a autoridade espiritual. Em que consiste, Alex? Em que consiste a autoridade espiritual? É aquele velho conceito que eu devo ter falado, acho que no primeiro vídeo que a gente gravou aqui, né, sobre o falso evangelho, a gente falou que essa coisa da autoridade espiritual é munir de poder uma pessoa que não tem tanto poder assim, ou quem sabe nenhum poder. Fazer com que uma pessoa, um líder espiritual, seja ele qual for, seja isento de qualquer tipo de questionamento. Imunidade espiritual, né? Isso, ele está acima do bem e do mal, ele está acima da própria Bíblia. Aquilo que um pastor, aquilo que um líder, aquilo que um bispo, um apóstolo fala no púlpito é inquestionável, porque naquele momento ele recebeu uma nova revelação de Deus. E o pior, essa imunidade espiritual que é atribuída a esses líderes, parece que ela vai aumentando na medida que esse alcança status. Se for um pastor que tem um programa de televisão, um programa de rádio, dada a influência que ele exerce na nação, as suas palavras são inquestionáveis. Ok. E a gente tem até um vídeo, né? De um camarada aí, que eu não vou citar nome, né? Você vai ver no vídeo. Não, é aquele camarada que recebe uma revelação de Deus, 30%, né? No mês de dezembro, e ele fala que naquele momento ele recebeu de Deus uma revelação de que os membros daquela igreja, que é uma igreja muito grande, a partir daquele mês, naquele mês iriam dizimar não somente 10%, mas Deus colocou no coração dele que teria 30%. Ok? Ótimo isso, né? Então ninguém questionou e, claro, né, as pessoas ali com certeza deixaram de comprar alguma coisa ali para poder... E como foi uma revelação que ele obteve... Vamos ver esse vídeo? Vamos sim. Vamos ver. Bota aí. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, gente, tá aí, né? Essa pérola aí do nosso amigo Valdemiro Santiago dizendo que... Será que com a inflação do nosso país tudo aumentando, no ano que vem, no próximo ano, ele vai ter uma nova revelação dizendo que agora é 40%, né? 50%, 60%. Precisamos entender uma coisa, a partir do momento que as instituições crescem, claro, cresce a despesa, cresce, né, as contas crescem, então tem que se arrumar algum jeito de se pagar tudo isso, como nós falamos no outro vídeo também. Se bem que agora ele arrumou outro meio, né? Não foi a camisa ensanguentada lá? A facada, né? A facada que tomou lá. Talvez não tenha 40% no próximo ano, não, né? Agora é a camisa, né? Exatamente. Ok? O outro pilar que a teologia da prosperidade se sustenta é o tal da saúde e prosperidade plena. Saúde e prosperidade plena. Em que consiste isso, Fábio? Saúde e prosperidade plena. Justamente nós abordamos aqui no início, consiste na cristão como filho de Deus, o servo de Deus, não pode de maneira nenhuma passar por privações, principalmente na questão, nas duas áreas, saúde e financeira. Atribui-se, voltamos àquele conceito lá do Antigo Testamento, quando se atribuía o pecado, os discípulos uma vez perguntaram a Jesus, né? Quem pecou, Jesus? Deixa os seus pais para que nascessem assim, não é isso? Mas eles não sabiam que eles estavam assim para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquele homem.
Então, assim, a saúde e prosperidade plena é atribuída justamente à pobreza. O cristão não pode ficar desempregado, o cristão não pode passar por enfermidade, o cristão deve estar gozando de saúde plena e também de prosperidade. A prosperidade, ela tem sido associada justamente a isso, às bênçãos de Deus. Mas aí, Mateus capítulo 6, verso 33, o que diz? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Só que não podemos ignorar o fato de que nós também não devemos nos manter numa posição, sabe, não podemos nos acomodar. A verdade é que as pessoas estão acomodando hoje, fazendo campanha da prosperidade, estão principalmente assistindo esses programas de televisão. Né? Exatamente. Compra tijolo ungido, compra toalhinha ungida, compra água que veio de Israel, o azeite lá do Monte das Oliveiras e por aí vai. E fazem campanha para a prosperidade, mas não estudam, não trabalham. Quando são convidados na sua empresa para fazer uma hora extra, fazer um serão, aí já diz que é perseguição, porque o camarada ele é pai de santo, ele é de banda, de banda, e fala que é o diabo está se manifestando, está se levantando como levante. Exatamente. Trabalhar não quer. Aí fica desempregado, atribui ao diabo. Exatamente. Lucas 12, versículo 15, Jesus disse que nós tenhamos cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12, versículo 15. Então, isso está cortado, esse negócio está cortado. Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 13, eu quero ler para vocês aqui, ele fala que deixou de pregar o evangelho na Galácia porque estava doente. Olha, se Paulo hoje vivesse nos nossos dias, uma vez eu até postei na rede social, ele seria um fracasso para essa teologia da prosperidade que estamos aí. Também combatendo, vejamos que existem pontos que nós discordamos e nós temos respaldos bíblicos para isso, não é apenas argumentos, né? Não são argumentações, são todos pautados na palavra. Se a prosperidade está associada à questão de sermos filhos de Deus, ou a pobreza, estarmos em pecado, estarmos em maldição, estarmos sendo punidos por Deus, qual foi o pecado de Jó? Porque Jó era um homem rico, era um homem temente a Deus. O próprio Deus está dando testemunho quando vem Satanás, os filhos de Deus se apresentar perante ele, vem Satanás, e aquele texto que todos nós conhecemos, de onde vem, de rodear a terra e passar por ela. Observaste tu, meu servo Jó, homem temente a Deus, homem íntegro, homem fiel. E os atributos que isso variam muito da interpretação, da sua versão bíblica. Mas ali Deus estava dando um testemunho de Jó para Satanás. Homem rico. Exatamente. Quando Deus foi questionado por destruir Sodoma e Gomorra, eles chegam a ter um texto bíblico que Deus diz, ainda que estivessem em Sodoma e Gomorra, Moisés, Noé e Jó. Então Jó é citado ali como uma das pessoas mais íntegras da terra, mais santas, mais tementes a Deus. Rico. E sobreveio sobre ele todas aquelas provações que nós conhecemos. Perdeu todos os bens que ele possuíam, perdeu os seus filhos. E qual era o pecado de Jó? O Macedão diz que Jó passou pelo que passou por causa da ignorância tremenda de Jó. Coitado do Jó, né, gente? Depois a gente vai botar para você ver aí. Também existem outros pregadores aí, né? Que atribuem até uma riqueza exagerada a Jesus. Que ele tinha posses, né? Que ele tinha casas de praia, que o jumentinho da época era como se fosse a BMW, a Land Rover. Se esquecem que o jumentinho era emprestado. Emprestado. Okay? Mas hoje não se admite, você como crente, você não vai pedir emprestado para ninguém, senão você está em pecado, meu irmão. Vigia. Justamente. E o terceiro pilar, confissão positiva. Confissão positiva. Agora vem cá, antes da confissão positiva, ainda falando sobre a saúde e prosperidade plena, nós temos um vídeo, a gente não pode esquecer. Claro que não. Nós temos um vídeo aqui que atribui a condição de pecado a estar em falta com Deus. Vamos assistir esse vídeo, Alex? Vamos sim. Agora olha só, quero falar uma coisa aqui. Esse vídeo aqui não poderia faltar, gente. Eu tô me coçando por esse vídeo aqui. Eu passei por uns dias atrás aí, por causa desse cidadão que você vai ver aí agora, que eu já preguei muito usando as mensagens dele. Ou como é que eu posso dizer? Não imitando, mas eu admirava muito o camarada. Ele era anti a teologia da prosperidade, exatamente. Mas ele importou isso e é um dos principais líderes do nosso país que
A gente não fala isso com alegria não, gente. A gente não faz isso com satisfação não. A gente só quer mostrar para vocês aqui o que a teologia da prosperidade faz com o caráter e o conceito teológico de alguém. Veja aí. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado à teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Gostaram da mensagem? Que mensagem, top, né? Beleza, essa mensagem foi pregada na década de 90, Fábio, em São Paulo. Tem uma mensagem mais recente dele? Tem, agora... Será que o contexto é o mesmo? Senta aí. Eu fui entrevistado pelo New York Times, o jornalista de olho em cima de mim. Você quer saber o preço do anel? Na hora, não tem nenhum, eu largo o aço em cima. Você quer saber o preço do anel? Esse aqui custou $4.000. Com meu dinheiro. O que mais você quer saber? O avião do meu ministério. Ah, você está vendo o carro? Ah, vou dizer que está vendo o Mercedes E500. Você está vendo aí blindado da Alemanha? Hã? E aí? Fala alguma coisa. Que mudança, né? Então, o camarada que pregava uma mensagem bíblica e tinha um entendimento, ele não fez outro curso de teologia. Ele combatia. Ele não fez outro curso de teologia, ele não estudou novamente. Não, é o mesmo, é a mesma pessoa, só tira o bigode. Entendeu? Quando ele tinha bigode, ele era homem de Deus. Não tem nada a ver com bigode, deixa pra lá. Mas será que isso foi o... ele aprimorou os estudos nas Sagradas Escrituras? Ou será que foi as viagens aos Estados Unidos que transformou o caráter e o contexto da mensagem? Que uma coisa evidente que ele aprimorou é o modo de né? Antigamente o camarada andava de carro, hoje em dia anda de Mercedes E500. Quanto custa o Mercedes E500, Fábio? No Mercado Livre não é zero, não é blindada, 200 mil. Então, né? É isso que a gente fala, gente. Então, o anel do camarada custou $4.000. $4.000 hoje, para você ver, são mais ou menos 8 a 9 mil reais. Um anel, gente, anel. Mas é justamente por isso que muitos pregadores hoje têm mudado o conteúdo da sua mensagem, né? Por quê? Porque a mensagem uma mensagem de confronto, uma mensagem que conduz o pecador a Cristo, uma mensagem que expõe o pecado, né, denuncia o pecado. A mensagem não é uma mensagem lucrativa. Ninguém quer ter um pregador na sua igreja, a bem verdade é essa. Ninguém quer ter um pregador na sua igreja que expõe o pecado, que precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos buscar a santidade, precisamos orar, precisamos voltar a entregar a nossa vida a Cristo. Uma mensagem, ninguém quer esse tipo de pregador. Mas quando se fala, não, trazer todos os dias uma oferta para a casa do Senhor, vamos fazer um votinho, campanha, eu sou dizimista fiel, vamos fazer uma oferta aqui, estou levantando um voto no sentido, não combinei nada com o pastor, sentido de Deus aqui, cada um passar um envelopezinho, você bota R$100, R$200, vamos vender um tijolinho aqui, tem um chaveirinho ungido. A mensagem lucrativa. Exatamente. E tem um grande congresso aí dos Gideões que a gente sabe muito. Olha, eu sou pentecostal, Fabão aqui é pentecostal, a gente... Rita lá pra trás. Isso aí. A gente não tem nada contra, respeita também os nossos irmãos reformados também. Eu sou amante do monergismo, sou amante do calvinismo, não tenho nada contra aí. E pode escrever no comentário aí. Deixa o teu comentário aí que a gente está aberto aqui a qualquer opinião. Agora, tem um congresso aí, os Gideões, que eu também já fui, já fiquei sem dormir para ver aquilo. Que lá os pregadores, se você não sabe vai saber agora, os grandes pregadores pagam para poder pregar lá. Pagam. Agora existe os top dos top dos top. E tem os top dos top dos top. Então, posso citar nomes aqui, Marco Feliciano, posso citar o José Akiva, esses não pagam. Mas eles têm uma meta a ser alcançada em recolher ou motivar o povo a ofertar. Você retira a oferta, né? E parece que é combinado, não somente no Gideões Missionários, mas em muitas igrejas. Meus irmãos, quero fazer uma denúncia aqui, não estava nada combinado aqui, já que surgiu esse assunto, quero fazer uma denúncia.
Se na sua igreja, o seu pastor, líder de departamento, está promovendo eventos como esse, vamos passar envelope, isso aí nada mais é do que uma arrecadação para beneficiar o pregador, porque acordado é 50% do pregador, ou às vezes a igreja não tem como manter, não tem como convidar tal pregador, ele vem, ele ministra a oferta, ele pega o seu dinheiro e vai embora. Então em eventos como esse, como o Alex bem citou aqui, esses tops de linha, eles não pagam, mas eles arrancam. E detalhe, tem até depois um videozinho, se o Alex sentir de colocar, não ficar muito extenso nosso vídeo aqui, do Agenor Duque. É carro, é casas, apartamentos, relógio, telefone celular, o que você tiver de valioso, você entrega. Só para dar uma pincelada no Yosef Akiva, ele diz numa das pregações dele lá, sabendo que a responsabilidade deles era motivar o povo a contribuir e contribuir com o que tinha, ele chega a dizer em cima do púlpito que Deus não ouve a oração de quem não é dizimista. Irmão, pelo amor de Deus, né? Esse vídeo eu vou deixar para depois. Agora, vamos ver o vídeo aí do senhor Agenor Duque, que ele desconfia de que está sendo roubado, está sendo lesado pelos seus pastores. E ele dá uma recomendação. Vamos ver. A segunda coisa, se a pessoa falar, eu senti dar meu apartamento, o que o senhor acha? Foi o que a fé te pediu? Obedeça a voz da fé. Para Abraão, Deus pediu um filho. Para Gideão, Deus pediu um boi. Para Ana, Deus pediu um filho. Então, faz o que Deus mandou a senhora fazer. Mas o imóvel, pastor, só vai ser contabilizado depois que a gente resolver a situação do imóvel, né, pastor? Verificar através de certidão vintenária se o imóvel não é objeto de execução, de herança ou até mesmo de penhora. Como já aconteceu, o cara está devendo à justiça, carros, acontece isso também, o cara dá um carro e o cara é empresário. E os funcionários estão tudo pondo o cara na justiça. Vou ressaltar que tem 3 pessoas sendo enviadas por mim, baixo do telefone bispa, e pela bispa, que vão rodar as igrejas, disfarçados de membro, e vão entregar o voto na sua mão. E se eu pegar você, pastor, com mau caráter, você não vai ficar. E você não pense que não dá para provar, não. As cédulas já vão sendo anotadas, tá? Então sua casa pode cair, meu irmão. E você não vai ser excluído da obra. Você vai para a delegacia ser processado como estelionatário, como ladrão, como vagabundo. Tá aí um vídeo desse cidadão aí. E isso é porque não falamos sobre a fogueira santa. É verdade, esse negócio aí também, né? Ou seja, o camarada tem um carro, né? Me referindo ao vídeo, o camarada tem um carro que vale 10 mil. E ele sentiu de Deus, né? Ou o pastor lá na frente sentiu de Deus de pedir a você o seu carro que vale 15 mil. Mas se o seu carro tiver uma dívida de PVA, uma dívida de multas, que o equivalente a 2 mil, deixa pra lá, porque a igreja não pode. A igreja poderia muito bem pegar o teu carro, dispor de 2 mil, quitar as dívidas do seu carro e vender o carro, né? Isso se nós apoiássemos esse tipo de prática, que não é o caso. Mas ele não aceita. Se você botar um terreno, tiver com problema de documentação, não ser lucrativo para a igreja, né? Tem que ser ali nos conforme, então, porque senão Deus vai pesar a mão sobre você. Você vigia, hein? Justamente. Porque não mencionamos também outro companheiro lá, né? O Macedo, né? Sobre a fogueira santa. Sabe que uma vez eu estava morando em Brasília, eu fui naquela reunião dos 318. Tu foi esse negócio? Fui, varão. Tu saiu vivo de lá, saiu vestido? Em menos de 4 horas de reunião, retiraram 3 vezes a oferta. Não é mole não, né, varão? Então, e até conheço alguns, eu conheci, né? Tive o desprazer, a infelicidade de conhecer, né, nesse período aí, um grupo de pregadores que eles faziam campanha na Universal, que era aquele dia da semana, que eles têm os cultos divididos, né? Cada dia da semana corresponde a uma área. Vitória financeira. Tinha um dia que era correspondente a isso, prosperidade, vitória financeira. E esses pregadores neopentecostais, eles iam a essas reuniões para aprender como ministrar ou como retirar a oferta. É verdade, é muita psicologia, é muita argumentação teórica para lavagem cerebral no povo, mão levantada, né? E mão no coração, mão na cabeça, né? E abraço teu irmão, esse negócio aí, para no final você abrir tua carteira e...
Bom, finalizando, terceiro pilar. Pode Só falar. rapidinho. Eu fui numa igreja uma vez que o camarada foi fazer um ato profético e esse ato profético, né, o camarada fez um negócio, uma massa lá e falou com a igreja assim, olha, você vem aqui, pega um pedacinho desse bolo aqui, espiritual, né, e você vai colocar no umbral da sua porta lá e Deus vai abrir, né, a chave da vitória para você, a porta, e você vai ficar rico. Mas não fui lá e não dei 50 reais pro camarada lá. Deu 50 reais? Ficou rico? 50 reais lá. Ficou rico não? A massinha tá colada no umbral da minha porta até hoje. Já ficou podre já e nada. Não ficou rico, né? Então eu tô falando com propriedade. Não funciona, não é bíblico. A Bíblia manda acordar cedo, a Bíblia manda trabalhar para não ser pesado o teu irmão. A Bíblia manda orar, dar graças a Deus pelo que você tem. A Bíblia o próprio apóstolo trabalhar. já citado aqui, né, já na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, ele também trabalhava. Então, para a teologia da prosperidade de hoje, como seria visto Paulo? Pelo amor de Deus, não me fala não. Paulo seria um Porque derrotado. Paulo era um pregador que trabalhava, né? É um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada. Quem sabe o maior. E a questão da confissão positiva? Então, isso é um problema, né? É um Eu não problema que você aceito, fala... eu não aceito, não aceito. Você não aceita, você determina. Eu não aceito estar E desempregado. o que você fala acontece. A tua língua tem Eu poder. determino que amanhã o telefone vai tocar, eu vou puxar o extrato bancário, lá vai ter uma quantia, eu determino a mudança, eu determino que eu não aceito enfermidade na minha casa. Eu não aceito isso. Está em pecado. Eu não aceito isso, não aceito. Entendeu? Se você, meu amado, meu querido, tem alguém doente na sua casa, eu acho que a culpa é sua, porque você não está dizimando direito, você não está dando os 30%. Mão fechada. Você vigia que Deus está te vendo, entendeu? Isso é uma falácia, gente. Isso não tem argumentação, não tem base bíblica para isso, entendeu? Nós temos que nos libertar desse tipo de coisa. E você que é pregador, comece a pregar a Bíblia, comece a pregar Cristo ressuscitado. O Evangelho de Cristo nunca consistiu em Jesus te ama. O Evangelho de Cristo sempre consistiu em arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Justamente. E os textos já citados aqui, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas na medida que haja essa necessidade. Bem verdade, nós não podemos pegar um texto isolado, né? As pessoas, e na questão da confissão positiva ainda se utiliza naquela passagem dos Salmos, quando Davi menciona: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Atribui isso à questão de ser um ungido, como já foi mencionado aqui, né? Um ser ungido por possuir uma imunidade espiritual, não quer trabalhar. Por quê? Não. Deus vai me sustentar. Querido, se Deus te chamou, realmente te chamou, você não precisa estipular nem cobrar por nada. Deus vai enviar os recursos necessários. Nem abundância e também não vai ser também escassez. Necessário. Não vai te faltar nada, né? Um outro texto que é usado em Romanos capítulo 8, eles usam dois textos, né? Que numa condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o versículo 28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo está falando aquilo ali, querido, ele está falando que tudo que nós passarmos, seja bom ou mal aos nossos olhos, sejam provações, privações ou abundância que porventura venhamos a ter, isso tudo concorre para o nosso bem, para conformarmos a imagem de Cristo. Isso tudo serve para o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual. Paulo em Filipenses 4, versículo 13, ele fala: tudo posso, todas as coisas daquilo que me fortalece. As pessoas usam isso, que pode conquistar tudo, pode transpor todas as barreiras, mas não é isso que o texto está falando. Leia o contexto. O texto está dizendo que Paulo era capaz de suportar a falta de pão, suportar a fome, suportar a escassez, a prisão, o açoite e também... Por amor a Cristo, por amor à obra. Ok? Agora, não use um texto isolado para dar base ao seu conceito, aquilo que você acha. E na questão da confissão positiva, o próprio apóstolo já citado, o apóstolo Paulo, o texto diz lá em 1 Coríntios que ele orou ao Senhor por 3 vezes. Lá na carta aos Coríntios ele vai dizer, por 3 vezes ele fez uma oração ao Senhor para Deus que pudesse retirar um espinho, a saber, o mensageiro Satanás que esbofeteá-lo. Ele ora a primeira vez, a resposta de Deus qual foi? Minha graça te basta. É isso aí. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento de fraqueza, justamente no isso. momento de dor, no momento de privação. Aprenda isso, querido. Justamente. Tá bom?
Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Eu sei, por mais que a gente se esforce aqui, é que a gente tem essas pérolas aí que fazem parte do nosso vídeo. A gente vai abolir esses cão do nosso vídeo. Mas olha só, o vídeo talvez tenha ficado com mais tempo do que a gente tenha programado. Mas a gente vai estar melhorando, tá bom? Confia na gente aí, fica com a gente, se inscreve no canal, divulga o nosso canal, compartilha lá, compartilha aí. Like. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês aí, espero que vocês tenham gostado aí. E no próximo vídeo a gente volta aí, semana que vem. Tá ok? Deus Fica na abençoe paz a todos. aí. Paz. Amém.